Vamos falar um pouquinho hoje. O tema da nossa live de hoje é por que que a DTM vai te tornar um dentista mais seguro? Por que esse tema? Por que que esse tema foi escolhido? Segurança é uma das palavras que, em uma recente pesquisa feita com profissionais da área de odontologia, foi uma das palavras mais citadas pelos dentistas, por quê? É o que normalmente mais falta para o pro profissional no consultório, é segurança mesmo, confiança nos procedimentos. Mesmo quem já tem o tempo de formado e principalmente para quem está iniciando a carreira. Essa falta de segurança na em todos os procedimentos, desde procedimentos cirúrgicos, de reabilitação, de tratamentos aí endodônticos, periodontia, tudo envolve a segurança. E onde a disfunção temporomandibular entra nesse quesito segurança para o profissional da área de odontologia, para o dentista? Onde que entra? Olha, eu vou dar pequenos exemplos para vocês começarem a perceber exemplos de alunos, de colegas que já passaram por mim, de colegas que se sentiam muito inseguros, colegas que relatavam uma dificuldade até mesmo na comunicação com o paciente. E então a gente vai debater e vai falar muito hoje sobre essa parte da segurança realmente na odontologia e como a DTM vai te ajudar em procedimentos de reabilitação, em tomadas de decisão durante o teu diagnóstico clínico. Então, o que que é importante, pessoal? O dentista ter conhecimento na área de DTM e o que que isso tem a ver com segurança clínica dentro do consultório. Esse conhecimento que você adquire na área de disfunção temporomandibular, como você aprende e entende toda a parte de anatomia, de fisiologia, de oclusão. Oclusão é um calcanhar de Aquiles dos colegas, dos dentistas de uma maneira geral. Insucessos em próteses fraturadas com frequência, dentes fraturados com frequência, recessões gengivais, principalmente em laminados cerâmicos feitos recentemente. Vocês já tiveram algum caso de recessão gengival extensa em casos que você reabilitou com facetas laminadas de cerâmica? Então, dentro da área de disfunção temporomandibular, você consegue ver todos esses fatores etiológicos desses insucessos e aprende a como tomar as decisões corretas para corrigir e não tratar o que a gente chama de tratar somente a consequência dos problemas, assim investigar a causa. Então essa é a grande importância. Isso te ajuda. Tem uma colega que está falando aqui, estou concluindo o curso e todas as vezes que eu ouvi falar de DTM, dizem que está ligado à má oclusão. Então, Marcela, pelo que eu entendi, você está terminando a graduação, né? Que legal, que legal. Parece que foi isso mesmo, né? Não foi curso de especialização, não, né? É a graduação, pelo que eu entendi. Mesmo sabendo que a causa é multifatorial, sim. Então, vamos lá. Dentro da DTM, Marcela, a gente consegue buscar aí na literatura científica, e eu venho falando e batendo muito nessa tecla, existem assim, inúmeros. Tá no 10º período, então tá terminando mesmo. Bacana. Bem-vindo aí, bem-vinda. E é uma pena que na graduação a gente tem um conhecimento muito superficial na área de disfunção temporomandibular. Porque o profissional hoje que está entrando no mercado, na verdade, a faculdade não forma o dentista para o mundo real. Então, o dentista, quando cai no mercado de trabalho, é extremamente competitivo, insucessos, falta de segurança, dificuldade mesmo em receber pacientes, em fazer procedimentos, porque está tudo muito novo. E quando você me fala aí que na graduação ainda se está debatendo que a má oclusão causa DTM, é uma pena pensar dessa forma, porque a gente tem já inúmeros trabalhos mostrando que a má oclusão ela não tem todo esse poder que se pensava no passado em causar DTM, que a disfunção temporomandibular ela está muito mais ligada à alteração a nível de sistema nervoso central do que qualquer alteração periférica. Você sabia que nós temos assim inúmeros estudos que eles avaliaram pacientes que, por exemplo, tinha uma mordida cruzada.
Quando normalmente você vê um paciente que tem alguma sintomatologia dolorosa com uma mordida cruzada, e você pensa em fazer? Eu vou corrigir essa mordida cruzada para tratar o problema da DTM dele. Não é isso? Que normalmente você, quando sai da graduação com os conhecimentos que você acabou de me falar, que são os conhecimentos aí que você pensa na parte estrutural como fator etiológico da disfunção temporomandibular. E você corrige essa mordida cruzada e o problema continua. Às vezes a gente esquece que o paciente tem essa alteração oclusal a vida inteira. E ele começa a ter sintomatologia dolorosa de disfunção temporomandibular, às vezes com 25, 30, 35 anos. E antes ele nunca tinha tido isso. Será? Vocês sabem responder? Se ele já tinha uma alteração estrutural, por que ele não tinha essa sintomatologia antes? Até porque a gente sabe que hoje na literatura, crianças e adolescentes são muito afetadas também. E o Júlio está até dizendo aí que é isso mesmo, Júlio. O que a gente tem observado, que os trabalhos têm mostrado, é isso. Por que a DTM, a prevalência da DTM aumentou na pandemia? Por que o aumento de busca por profissionais na área de DTM tem sido extremamente alta? Casos de fraturas, de insucessos em trabalhos restauradores. Por quê? Está muito mais ligado à parte de sistema nervoso central do que alterações periféricas. Isso a literatura tem mostrado realmente para a gente, tá? Já relatei, já comentei com vocês de um estudo que foi feito nos Estados Unidos com mais de 10 mil pacientes, chamado Ópera, e eles avaliaram os fatores etiológicos de disfunção temporomandibular. E o fator considerado fator de risco, que a gente nem gosta de falar em fator etiológico. Por que a gente não gosta de falar em fator etiológico? Porque você vai muito para a parte de relação causa e efeito. Daqui a pouco eu te respondo em relação à laser terapia. Boa pergunta, tá? Só para eu fechar esse raciocínio aqui. Então, nesse estudo chamado Ópera, eles avaliaram o quê? Que o maior fator de risco para disfunção temporomandibular era a alteração psicossocial do paciente. Estresse, ansiedade, depressão. E a gente não tem falado muito em fator etiológico porque ele remete à relação causa e efeito. Por quê? Todo paciente que é depressivo vai ter DTM? Não. Então, a depressão causa DTM? Não diretamente. Ela pode ser um fator de risco, tá? Então, por isso que a gente fala em fator de risco, tá bom? Então, para a gente concluir e voltar, então, a parte de fator de risco e fator etiológico, acho que deu para dar uma pincelada bem rapidamente com vocês, só para a gente não fugir do nosso tema da aula de hoje, mas daqui a pouquinho, Marcelo, eu te respondo que a Marcela fez uma pergunta em relação à laser terapia. Será que ajuda para tratamento? Então vamos buscar essas respostas, Marcela. Essa parte de disfunção temporomandibular não ser abordada durante a graduação, já que você é uma aluna aí do 10º período, eu acho que falta uma profundidade maior na graduação, ter uma disciplina obrigatória, não sei se na sua graduação a disciplina é obrigatória, depois você responde aí se sim ou não, mas na maioria das vezes é até uma disciplina, em algumas faculdades é uma disciplina eletiva. E por quê? Porque dentro da disfunção temporomandibular você estuda realmente a fundo como que é a parte do funcionamento de quem está regendo toda essa orquestra que está aqui dentro da sua boca. Então, se você quer reabilitar um paciente, quer devolver a dimensão vertical do paciente, se você quer finalizar uma ortodontia bem finalizada, com guias incisivas, guias caninas, ou quer fazer uma reabilitação com uma oclusão considerada ideal, com uma oclusão considerada perfeita, você precisa ter todo esse conjunto funcionando bem. E dentro da área de DTM você tem esses conhecimentos. Isso realmente é um diferencial muito grande. Eu vou te dar exemplos assim de alunos
que relataram tais situações antes de ter o conhecimento na área de DTM. A Marcela está falando em relação à disciplina de DTM na graduação, está inclusa na clínica da dor, porém aulas muito superficiais. Então, isso aí comprova tudo que eu estou falando, né, Marcela? Que você está aí, está tudo fresquinho e realmente é um conteúdo muito superficial e está ligado a uma clínica da dor. E dentro da clínica da dor você tem outros tipos de dores. E a parte de diagnóstico diferencial é importante, talvez nem a parte de diagnóstico diferencial esteja sendo abordada. Então, vou dar um exemplo para vocês de um colega que esses dias fez contato comigo e falou: olha, eu recebi um paciente esses dias que ele estava com parecia realmente ser uma neuralgia. Mas aí, depois daquele conteúdo que eu tive na tua aula, eu comecei a fazer uma tomada, uma investigação do paciente que chega para mim de uma forma diferente. Isso foi um relato do aluno. E ele falou assim: ó, olha o que eu fiz, vê se eu fiz certo. O paciente chegou com muita dor e ele falou que era uma dor que não estava localizada, às vezes parecia estar localizada no molar, às vezes parecia estar localizada no premolar, mas era uma dor difusa. Ele não sabia identificar se realmente era uma dor dentária. Ele falou que às vezes irradiava para o ouvido. Aí ele falou: sabe o que eu fiz? Eu comecei a investigar a intensidade da dor, o tipo da dor, como você me falou, o que o paciente fazia para a dor iniciar, o que melhorava aquela dor do paciente, o período que o paciente tinha dor com uma maior frequência. E o paciente foi me falou: olha, quando eu deito, a dor aumenta, é uma dor que varia entre 8 a 10, tem hora que ela é uma dor insuportável, que dá vontade de bater a cabeça na parede. Isso o paciente do aluno relatando para ele. E ele continua investigando o paciente. E essa dor, como que é? Explica como é que é o tipo dessa dor. Ela dá um choque, ela é uma dor fadigada, cansada, em aperto, parece que fica apertando a cabeça, ou é uma dor que parece estar entrando uma agulha na sua pele, ou no seu dente, ou no seu ouvido. Ele falou: não, a dor fica latejando. E o que faz iniciar essa dor? Aí ele falou: a dor inicia com alimento quente, com alimento frio, e às vezes quando eu mastigo. E você não sente a dor localizada. Não, ela não está localizada. Parece que é aqui, mas vai para o ouvido, às vezes sobe para a cabeça. Aí, como ele já tinha um conhecimento muito grande na área de DTM, que já estava no nível mais alto dentro do curso, aí ele fez toda a avaliação, fez palpação, avaliou movimentos mandibulares e realmente ele não encontrou nada. Ele não conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente durante a avaliação extraoral. Aí ele começou a investigar, radiografou, não viu nada, nenhuma alteração radiográfica. Fez teste de percussão na hora, não sentiu nada. No teste térmico que o paciente teve uma pequena dor. Aí ele falou que resolveu radiografar a parte inferior também, porque as restaurações estavam todas intactas. E realmente ele viu um processo de pulpite, ou seja, a dor estava toda localizada nessa região aqui, e ele identificou, na verdade, uma pulpite no molar inferior. Às vezes, a dor odontogênica não é tão simples de ser diagnosticada. Até mesmo para quem é endodontista experiente, às vezes tem uma certa dificuldade de diagnosticar uma dor de origem dentária, porque realmente ela se confunde em algumas situações com outras dores, como neuralgia, como DTM, com algumas cefaleias primárias. Então, esse cuidado é importante a gente ter. Então, esse é apenas um dos exemplos. Outro exemplo de aluno com conhecimento na área de DTM, que adquiriu conhecimento com a gente, que relato dele, de um paciente que chegou para ele e ele já tinha feito um acesso endodôntico e veio para ele. E aí ele encaminhou para um endodontista da clínica dele fazer o tratamento endodôntico. Só que a dor continuou, a dor não desapareceu. E começaram a investigar, aí chegou na mão dele, desse dentista aqui,
já tinha esse conhecimento mais sólido na área de DTM e sabia investigar. Ele falou: "Não, vamos esquecer esse dente dele e vamos avaliar esse paciente de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais completa". O que ele fez? Ele começou a fazer toda a investigação, primeiro, de tomada de história do paciente, todo o relato do paciente, todo, tipo de dor, intensidade, quando, quando que iniciava, quando que piorava, quando que melhorava, o que acompanhava a dor do paciente. É importante você saber o que acompanha a dor dele. Ou se ele tem algum som articular, o que acompanha o som articular. Então, toda a sintomatologia do paciente, você precisa estar investigando. Então, voltando para esse exemplo, para esse caso clínico, desse aluno que relatou isso para a gente. Chega esse paciente que veio para ele com acesso endodôntico, o paciente continuava com dor, terminou o tratamento endodôntico na clínica dele e ele acabou não tendo contato com o paciente. Aí que mandaram o paciente para ele, ó, a dor não melhorou, fez a endo, radiograficamente a imagem está linda, mas o paciente continua se queixando da dor. Aí ele foi avaliar, avaliou o paciente extraoral, intraoral, fez todas as palpações necessárias, na região de vento posterior do digástrico, pterigoideu medial, 9 pontos no masseter, 9 pontos no temporal, avaliou a abertura de boca, se havia dor ou não durante a abertura de boca, durante os movimentos de lateralidade, se havia dor, se havia som. E o que ele observou? Ele conseguiu reproduzir aquela dor que, a princípio, era uma dor endodôntica, e conseguiu reproduzir essa dor quando ele fez uma palpação no temporal anterior. Quando ele fez uma palpação no temporal anterior, a dor irradiou para aquela região do dente que tinha sido feito o tratamento de canal. E o que ele fez quando ele conseguiu reproduzir? Aí ele começou a fazer um tratamento para DTM desse paciente, que na verdade era uma DTM muscular, não era uma neuralgia do trigêmeo. Por quê? Existem algumas dores miofaciais que elas podem ter uma dor referida, uma dor em outra região anatômica. Então, é o paciente que tem a região do músculo, para vocês terem uma noção, ela é toda inervada, você tem inervação ali, tá? Então, chega corrente elétrica, impulsos nervosos, para o músculo fazer a contração. Então, por exemplo, o músculo temporal, você pensando em anatomia e fisiologia. Quando você está com a boca aberta, o que acontece com o temporal? O temporal, ele aumenta de tamanho na abertura de boca. Então, ele sofre um alongamento. Estou falando do temporal, que foi o músculo desse caso clínico, que ele conseguiu reproduzir a dor, que era a dor do canal do dente, que ele tinha acabado de fazer o tratamento endodôntico. E esse músculo temporal, quando ele diminui de tamanho, o que acontece com o indivíduo? Toca os dentes. Se o indivíduo tem uma contração exagerada no temporal, e essa contração pode ou não ter toque dentário, porque a gente sabe que existe contrações involuntárias ou contrações que são guiadas pelo próprio indivíduo, voluntário ou involuntariamente, e essas contrações musculares podem ou não gerar o toque dentário. Pode estar muito ligado ao estresse, pode ser até um bruxismo, pode sim, tá? E esse paciente, e ele conseguiu identificar o que nesse músculo temporal, no feixe anterior do temporal. É muito comum a região do feixe anterior referir dor para a região, principalmente de molares aqui, tá? Muito comum. E esse músculo, quando tem algum nódulo, você sente realmente o nódulo na palpação. A gente chama de ponto gatilho miofacial. É como se você tivesse uma contração naquele músculo mais exagerado, vamos dizer assim, a grosso modo, e formasse um nódulo ali. E esse nódulo, qual é o objetivo do tratamento? O objetivo do tratamento é desfazer esse nódulo, tá? Então você pode fazer trabalhos para alongar esse músculo temporal, você pode fazer trabalhos de relaxamento desse músculo temporal, você pode usar também, a Marcela que perguntou, a laser terapia. Você tem aí os feixes mais superficiais e profundos na laser terapia. O laser vermelho, ele é mais superficial, ele é em torno de 680 nanômetros de profundidade,
e o infravermelho de 808 nanômetros de profundidade. Ele atinge camadas mais profundas, o infravermelho. Pensando no laser agora, já que a gente está falando dessa situação, então ele fez o quê? Ele trabalhou o relaxamento desse músculo, ele fez também exercícios para alongar essa musculatura desse temporal, fez a parte de cognitivo comportamental para o paciente, para ele conseguir entender o que estava acontecendo com esse paciente em busca de autorrelatos, ou seja, investigar a causa do paciente, o que poderia estar acontecendo ali para ter essas contrações musculares no temporal e o paciente ter a dor. E essa dor está referindo para o dente do paciente, tá? Então, você poderia ter evitado um tratamento endodôntico nessa situação? Poderia. Desde que, se você fosse um endodontista e tivesse o conhecimento na área de DTM, seria uma alternativa, tá? O que a gente faz em termos de tratamento, só para continuar o que ele fez. Outra coisa que ele fez, que duas pessoas acabaram de perguntar aí, em relação à acupuntura, outra coisa que ele fez também, que aprendeu com a gente, é o que a gente chama de agulhamento seco. Vocês já ouviram falar em agulhamento seco? O que é agulhamento seco? É quando você localiza esse nódulo, esse ponto gatilho miofacial, e você usa agulhas de acupuntura para liberar esse nódulo e desfazer esse nódulo, tá? A grosso modo falando, tá bom? Por que é chamado agulhamento seco? Porque é uma agulha que não tem nenhum líquido anestésico, não tem soro, não tem corticoide, não tem nada. É só uma agulha e é uma agulha de acupuntura mesmo. Normalmente a gente usa uma agulha de 20 por 13, tá? No músculo temporal. Aí você tem toda uma técnica, né? Normalmente você não entra com ela perpendicular. Não é tão doloroso assim, não, tá? Outra coisa que também pode ser feito é você fazer uma eletroestimulação transcutânea. Usa um aparelho que é muito usado até na fisioterapia. E essa eletroestimulação transcutânea, você utiliza agulha de acupuntura para emitir uma corrente elétrica, para essa corrente elétrica chegar no músculo. É uma outra alternativa também, tá? Então, isso são assim, são alternativas que esse colega utilizou e com 2 semanas de tratamento, a dor da paciente, naquele dente, começou a aliviar. O paciente começou a ter um quadro de melhora. Então, na verdade, não usou placa. O pessoal que gosta muito de placa não usou placa, tá? Se o paciente tivesse um bruxismo, no caso dele não tinha. Se ele tivesse um bruxismo, aí seria interessante você utilizar uma placa. Outra coisa, o profissional que é habilitado em disfunção temporomandibular, ele, além desses conhecimentos e se livrar dessas que a gente chama de enrascadas na área de quando você faz uma tomada, na verdade, de decisão errada e faz um procedimento mais invasivo, como uma endodontia ou até mesmo uma exodontia. Então, o profissional que tem conhecimento na área de DTM, que sabe diagnosticar e tratar DTM com segurança, se livra dessas situações, tá? Só para responder, doutor Júlio, essa liberação após a inserção da agulha, em quanto tempo ele se desfaz? Depende, Júlio, depende do nível de contração que você tem, esse ponto gatilho miofacial. Normalmente a gente faz num intervalo entre uma sessão ou outra, em torno aí de 15 dias, mais ou menos, tá? Em algumas situações, a cada 30 dias. A gente repete a sessão. Só que associado a essa técnica, você tem outras inúmeras situações de trabalhar alongamento, de fazer essa estimulação elétrica transcutânea associado à agulha, entendeu? Que funcionam super bem. É realmente você libera mesmo os feixes musculares e tem um resultado bem, bem bacana. E a laser terapia, o que que ela faz? Que a Marcela perguntou lá no início. A laser terapia, só pegar uma água aqui. A laser terapia, o que que ela faz? Ela tem um efeito na região onde está com essas contrações. Você imagina uma situação onde você tem uma contração muscular, nessa região da contração muscular,
Todo músculo lesado, todo músculo que tem uma lesão, aquela região dele chega pouca vascularização. Quando você tem pouca vascularização, você tem pouca oxigenação. Então, o intuito do tratamento é fazer o quê? Que cheguem mais células naquela região que carregam oxigênio. Para quê? Para levar o oxigênio ao músculo afetado e melhorar a condição desse músculo. E a laser terapia, ela funciona muito bem. Por quê? Ela trabalha exatamente nas mitocôndrias, estimulando que essas células cheguem na região, que carregam o oxigênio até a região, para oxigenar melhor esse músculo, aumentar a oxigenação e fazer uma reparação tecidual. Então, a laser terapia, na literatura, você tem controvérsias em relação à laser terapia, mas tem outros trabalhos interessantes de revistas de bom impacto que mostram que a laser terapia tem esse efeito e ela é muito benéfica para essas lesões musculares, tá? O alongamento você tem várias formas de fazer, que a doutora que está perguntando, desde exercícios, desde liberação manual mesmo, tá? Você tem inúmeras situações para você conseguir dar uma condição melhor a esse paciente. Então, voltando ao caso clínico que eu acabei de relatar. Esse paciente que fez o tratamento endodôntico desnecessariamente, o paciente se tornou assintomático após 30 dias de tratamento. A dor endodôntica desapareceu. Então, essas situações, você ter um conhecimento nessa área de disfunção temporomandibular te torna um profissional diferenciado no mercado. Você realmente se torna diferenciado. E isso te dá uma segurança muito grande. Segurança tão grande que até em procedimentos mais invasivos, você começa a ser mais criterioso. Procedimentos, principalmente de reabilitações, às vezes com implante, procedimentos cirúrgicos. Você que tem conhecimento nessa área de DTM, você começa a ser mais criterioso, porque você começa a fazer uma investigação do paciente prévia para evitar possíveis intercorrências durante o ato cirúrgico. E situações em que você está fazendo, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um aluno que ele era ortodontista, ele já era ortodontista, e ele falou comigo assim, olha, antes, né, ele já até conhecia ele falou, cara, eu não vou aprender DTM porque para eu que sou ortodontista não vai me agregar em nada. Eu falei, não vai? Aí comecei a contar a ele algumas situações que aconteceram com alunos, que aconteceram comigo, de pacientes que começaram um tratamento, por exemplo, de movimentação ortodôntica, não tinham sintomatologia nenhuma e começaram com sintomatologia de cefaleia atribuída a DTM, um dos subtipos de DTM. Começaram com som articular, que nos remete a um deslocamento de disco com redução. E quando ele começou a observar essas situações, ele começou a ter mais tempo de cadeira, ele foi vendo que algumas situações como essa começaram a acontecer com ele. E ele não sabia o que falar com o paciente. Ele falava, esse barulhinho aí, isso aí é normal, não é do aparelho não, daqui a pouquinho vai desaparecer. Ou, isso aí é uma alteração, quando era adolescente, isso é uma alteração do crescimento, isso aí daqui a pouco desaparece. Ou vai ficar assim, não vai passar disso não. Você perde a credibilidade com o paciente. Agora, você imagina, você tendo conhecimento na área, isso foi relato dele, ele me falando. Aí ele falou, olha, depois realmente que eu aprendi a diagnosticar, tratar de DTM com segurança, hoje realmente eu vejo o quanto esse conhecimento me trouxe de benefício para as minhas finalizações ortodônticas e para os meus planejamentos na área de ortodontia. Isso foi um relato do aluno. Porque hoje eu consigo, ele falando, hoje eu consigo entender como que é a biomecânica do movimento mandibular. Quando eu quero finalizar uma ortodontia, eu verifico as guias incisivas, caninas, observo como que é o movimento da biomecânica ali, da própria articulação temporomandibular, como que estão as contrações musculares, o que está ocorrendo em todo
essa região que está regendo a grande orquestra aqui, que é o toque dentário, tá? Para o indivíduo falar, mastigar de forma saudável, tá? E então são relatos como esse que a gente observa que vai encorpando o profissional clinicamente, vai dando a ele uma condição realmente de um dentista mais diferenciado. Então, se você é um ortodontista, se é um implantodontista, se é um endodontista, um periodontista, pense no grande benefício que essa especialidade pode trazer para o teu consultório, direta ou indiretamente, tá? Isso é uma grande verdade, tá bom? Por mais que você não queira direta, pode indiretamente te trazer muitos benefícios, porque com esses conhecimentos você vai ser um profissional realmente mais seguro, mais referenciado e vai entender e vai parar de pensar somente em dente. É o que a gente acaba acontecendo na vida clínica e a gente acaba focando demais na parte dentária e esquece o indivíduo. Esquece que tem uma pessoa ali junto com a gente. Então a colega está perguntando se fazer uso de. Aí, voltando para a parte de tratamento, que o pessoal acaba gostando, né? Ela está perguntando se fazer uso de relaxante muscular ajuda. Relaxante muscular pode ser interessante desde que você utilize aqueles que atuam mais a nível de sistema nervoso central. Então, você tem alguns que são interessantes, como, por exemplo, o ciclobenzaprina, tá? Então, em algumas situações de dores crônicas, de difícil controle, ela pode te auxiliar sim, tá bom? Mas medicamentos como esse, que atuam mais a nível de sistema nervoso central. E o que acontece, pessoal, o que acontece com o dentista que não tem esse conhecimento na área de DTM? Ou seja, você é um profissional da área clínica, tem insegurança, um pouco de insegurança, muita insegurança em alguns procedimentos e também não conhece a fundo a disfunção temporomandibular. Conhece de forma superficial, como você aprendeu lá na graduação. Qual que é, o que vai acontecer no seu dia a dia? Tudo o contrário do que eu acabei de mostrar. Por quê? Você vai pensar realmente só em dente. Você vai esquecer biomecânica de lateralidade, protrusiva, de abertura, fechamento. O que acontece com os músculos da mastigação? O que acontece em situações, por exemplo, que você tem uma neuralgia do trigêmeo ou uma neuralgia do glossofaríngeo e que a dor está referindo para o dente e você faz um tratamento para uma dor odontogênica e a dor não era odontogênica. Ou situações em que você tem o que eu falei, que é uma dor miofacial com dor referida, ou dor miofacial no temporal, ou até mesmo dor miofacial no masseter, e está referindo para a região dentária, e faz um procedimento invasivo, achando que era dor odontogênica, e na verdade não era uma dor odontogênica. Então você começa a cair nessas armadilhas do quanto que é difícil o diagnóstico, principalmente diagnóstico da dor. Então, mais alguns exemplos de como o conhecimento na área de DTM ajuda nos atendimentos. Um profissional outro dia, desculpa, um colega outro dia, vou contar uma história rápida para vocês aqui, bacana, essa história é legal. De um paciente que chegou para ele e falou assim, ó, aí ele me ligou falando, ó, o paciente chegou e não está conseguindo abrir a boca. O que eu faço com esse paciente? Só que tem um problema, ele me falou baixinho. Eu acabei de colocar um implante nesse paciente semana passada. E ele não está abrindo a boca, será que foi um trismo? Ou será mesmo que foi um processo inflamatório, infeccioso? E ele já tinha removido a sutura do paciente, porque já estava no período, foi quando o paciente voltou para ele remover a sutura, e o paciente não estava conseguindo abrir a boca. E aí ele conversando com o paciente, olha, vamos lá, vamos fazer uma investigação melhor dessa sintomatologia.
Aí o paciente relatou para ele, não, eu tinha um, uns estalos aqui perto do ouvido. E esses estalos eram muito comuns quando eu abria, quando eu fechava a boca para mastigar. E em algumas situações esse estalo desaparecia, em outras situações ele voltava. Esses dias eu percebi que o estalo desapareceu. Foi quando aconteceu de eu acordar e não conseguir abrir a boca. Então, coincidentemente, esse paciente, ele fez uma cirurgia de implante e após cirurgia, ele teve, mas o problema nesse caso dele não teve nada a ver com a cirurgia dele, com o procedimento, com o ato cirúrgico da instalação do implante, que foi um procedimento, pelo que ele me relatou, extremamente rápido, o paciente não ficou muito tempo com a boca aberta, foi pouquíssimo invasivo, foi um procedimento bem planejado, com cirurgia guiada. O que esse paciente, na verdade, tinha? Ele poderia ter tido esse travamento de boca aberta, essa limitação de abertura de boca, 1 ano depois, 6 meses depois ou antes, e não estava ligado ao procedimento cirúrgico dele. Só que esse colega, ele entendia, e ele foi muito firme com o paciente, falou: não tem nada a ver com a cirurgia, pelo todo o relato, aí ele investigou, analisou, fez avaliação, falou: eu vou te pedir uma imagem de ressonância magnética, ele falou assim com o paciente, um aluno, eu vou te pedir uma imagem de ressonância magnética, mas você vai observar que no laudo vai vir assim, ó, deslocamento de disco sem redução na ATM direita. Ele falou: mas por quê? Como é que você sabe que o cara vai laudar isso? Porque quando você está abrindo a boca, você está desviando para o lado direito. Você abre muito pouco, você não consegue abrir a boca, mas você está desviando para o lado direito. E o que você está me relatando é que você tinha o som articular de estalido. Esse som de estalido é um som que acontece quando você começa a abrir a boca e esse disco articular, que era para ficar entre a fossa mandibular e a cabeça da mandíbula, o disco articular se posiciona para anterior. Ele sai do posicionamento considerado ideal. E quando a cabeça da mandíbula faz o movimento de translação, aí ele explicou o paciente de forma menos técnica, para o paciente entender. Quando a cabeça da mandíbula faz um movimento de translação, ela toca na parte posterior dessa cartilagem, desse disco articular, e dava esse som de estalo, que é esse estalido. Quando você fecha a boca novamente, esse disco que era anteriorizado quando você estava com a boca fechada, ele foi recapturado durante a abertura de boca, e quando você fechou a boca novamente, o disco anteriorizou novamente e caracterizou um outro som articular de estalido, de estalo. Isso é um subtipo de DTM, que pode ser considerado uma alteração de normalidade, chamado deslocamento de disco com redução. Existem pacientes que passam a vida inteira com deslocamento de disco com redução, não tem sintomatologia dolorosa e não evolui. Só que nesse seu caso, aí ele falando com o paciente, nesse seu caso, o disco articular ficou anteriorizado. Ele parou de reduzir, parou de ter essa redução que tinha, que dava esses estalos, esses sons articulares. E quando ele parou de reduzir, ele ficou anteriorizado, ele fez com que a cabeça da mandíbula, esse osso que você tem aqui, ó, que ele não saísse da posição. Então você teve uma dificuldade dessa região aqui sair da posição dela, sair de boca fechada. E você tem um desvio da mandibular para esse lado. Por quê? Porque esse outro lado aqui, ele saiu de dentro da fossa mandibular e esse lado não saiu. E o desvio foi para essa região. Por isso que o desvio mandibular, com o indivíduo com travamento de boca fechado, é sempre para o lado afetado. E por isso que eu tenho certeza que o radiologista lá vai dar esse laudo, que você teve um deslocamento de disco sem redução do lado direito. Então é uma coisa que em algum momento poderia acontecer com você. Coincidentemente, foi uma semana depois de um procedimento cirúrgico, você achou que era.
Aí o paciente ficou, ele me contando, o paciente ficou super tranquilo, desestressado, entendeu? A confiança nele aumentou mais ainda. Por quê? Ele mostrou para o paciente o conhecimento que ele tinha na área de DTM, de uma intercorrência que aconteceu, que não foi do procedimento dele, até poderia ser, tá? Até poderia ter sido, mas não era, se fosse, não seria uma imprudência. Por quê? Porque qualquer indivíduo que fica muito tempo com a boca aberta, ele tem essa possibilidade de ter um deslocamento do disco articular. É um fator de risco, é você ficar na cadeira do dentista muito tempo com a boca aberta. Então, são exemplos como esse que mostram para a gente, para o dentista, o quanto que diagnosticar e tratar DTM com segurança te torna um profissional mais seguro. O colega está perguntando aqui, o doutor Júlio, o estudo da DTM ajuda a buscar o fator causa com outro olhar. Verdade, Júlio. É um processo que me parece muito mais investigativo. E quanto à prática dos procedimentos clínicos pelo cirurgião dentista, existem dificuldades práticas? Então, quando você domina, Júlio, a área, domina a DTM, ela realmente, cara, te torna um profissional mais investigativo. Você para de tratar consequência e começa a investigar o que realmente está causando aquele problema naquele indivíduo. Desde fraturas, desde desgastes, você começa a investigá-lo mesmo, a fundo, tá? E quando você não tem conhecimento na área, você acha realmente que a prática clínica desse profissional que trabalha com DTM, ela é mais complexa. Mas é por que isso? Pelo que a Marcela falou lá no início. A maioria dos profissionais, todos os profissionais, saem da graduação com conhecimento muito superficial. E aí você está falando novamente aqui, prática dos mais variados procedimentos clínicos que me refiro. Se eu posso citar mais exemplos. Ah, sim, sim. Um desses exemplos, né, que eu disse. Maravilha. Em relação a esses exemplos, se tiver alguma dúvida, pessoal, nos casos da DTM articular, qual seria o tratamento? Ah, Marcela, meu celular descarregou, perdi o que aconteceu com esse rapaz que fez o implante. Qual foi a causa do travamento lá de boca fechada? Legal, Marcela. Foi bom até vocês falarem isso. Essas lives, pessoal, são lives de aquecimento para a semana da capacitação em DTM, que vai acontecer de 25 de julho a 1º de agosto, tá? Um evento gratuito, 100% online. Lá nos comentários, lá na parte inicial, tá o link. Tem o link também na bio do Instagram para vocês fazerem a inscrição gratuitamente, participar do evento que vai ser bem bacana. E essas lives vão ficar salvas até domingo. Então, até domingo vocês têm a oportunidade de assistir essas lives aí. Então, Marcela, que você perdeu, depois você assiste aí para você ver o desfecho da história, que a história é bacana, tá legal? Mas vai ficar salvo, você pode rever aí, só para eu não me tornar repetitivo com os demais que ficaram até agora, tá legal? Mas aí você consegue rever, acho que você vai gostar, tá? Aí a outra colega está perguntando, caso de DTM articular, qual seria? Tem inúmeros tratamentos para DTM articular. Você tem aí própria laser terapia, funciona para tratamento articular. Quando você tem uma situação como essa do exemplo que eu acabei de dar, que o paciente teve esse travamento de boca fechada, ou seja, ele teve um deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca, que é um subtipo de DTM articular. Quando o problema é recente, existe uma manobra chamada manobra de Farrar, que você consegue, em algumas situações, recapturar esse disco. Só que, boa parte dos casos, você precisa fazer uma anestesia intraarticular, que não é muito agradável, tá? É uma das manobras. Aparelho interoclusal, ele te auxilia em algumas situações de DTM articular. Para quê? Para diminuir sobrecarga dentro da articulação temporomandibular. Laser terapia, o infravermelho é interessante, porque tem a profundidade de onda é mais profunda, te auxilia. Parte de manobras, de exercícios terapêuticos, te auxilia também. Casos mais complexos de serem resolvidos com procedimentos menos invasivos. Você pode abrir mão do que a gente chama de viscosuplementação da TM,
que você melhora a viscosidade intraarticular e devolve a biomecânica do movimento mandibular mais rapidamente. Funciona super bem, mas esse é um tema de uma outra live aí. Então, pessoal, acho que a gente conseguiu exemplificar alguns resultados, tá? Tudo isso que eu falei para vocês são dados que nós temos aí de resultados da literatura científica. Os exemplos que eu dei foram exemplos de ex-alunos, de colegas que passaram por situações como essa e realmente viram na DTM uma especialidade que tornaram eles profissionais mais seguros.